Olá, meu nome é Beatriz Facchini, eu sou graduanda de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e bolsista PIBIC pelo CNPq e Fundação Araucária. Hoje eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Melhoramento da Atividade Catalítica da Lipase de Metagenômica LIP-C12, que é orientado pela professora Nádia Krieger. Bom, primeiramente, lipases são enzimas de alto valor econômico e científico também, pois elas fazem a resolução de vários compostos usados como blocos de construção quiral devido à sua antisseletividade. Esses blocos de construção quiral são a forma enantiopura de compostos racêmicos, como álcools primários aromáticos, e são de interesse principalmente da indústria farmacêutica, pois eles podem ser aplicados como intermediários de anti-inflamatórios não esteroides, flavonoides, fungicidas e inibidores da biossíntese do colesterol. Mas como o número de lipases enantioseletivas ainda é limitado, é possível fazer estudos estruturais in sílico para analisar como essa interação entre a enzima e o seu substrato ocorre, para fazer com que a resolução do racemato-alvo seja feita de maneira mais eficiente e mais economicamente viável. Assim, esse trabalho utilizou a lipase de metagenômica LIP-C12, representada aqui, como um modelo in sílico para propor uma variante teórica que fizesse a resolução de álcools quirais primários aromáticos, mais especificamente o 2-fenil-1-propanol e o 2-metil-3-fenil-1-propanol, de maneira mais eficiente. Aqui a gente tem uma representação do túnel catalítico de LIP-C12, que é composto de 3 regiões principais. A primeira, aqui em azul, é a região do ácido carboxílico, que é responsável pela acomodação do doador acila da reação, que é o acetato de vinila no nosso caso. A serina catalítica, que faz parte da tríade catalítica da LIP-C12. E a região nucleofílica, que é responsável pela acomodação do substrato, que nesse caso são os álcoois que eu já comentei. Esse estudo estrutural, ele foi feito a partir de docking molecular e desenho semi-racional, e ele visou analisar as interações dos substratos com as regiões do túnel catalítico de LIP-C12. E a primeira região que foi escolhida para mutações foi a região do ácido carboxílico, pois através dos estudos de docking viu-se que os álcoois tinham uma afinidade muito grande e, portanto, interagiam muito com essa região, o que não poderia acontecer porque atrapalha a ligação do doador acilo. Então, foram escolhidas as 3 posições que mais tinham interações com os álcools para serem mutadas. A primeira foi a valina, da posição 115, a leucina, da posição 161, e a leucina, da posição 164. Assim, como a cavidade de LIP-C12, como a gente vê por essa imagem, ela é mais hidrofóbica, o objetivo foi fazer com que ela se tornasse mais hidrofílica, de modo que os álcoois se repelissem um pouco dessa cavidade, visto que eles são hidrofóbicos. As 2 primeiras variantes, V1 e V2, elas tiveram uma diminuição da hidrofobicidade da cavidade, como a gente vê pela ausência da cor laranja aqui, mas os álcoois ainda interagiam muito com essa cavidade, o que não foi um bom indicativo. Já para a variante V3, a cavidade permaneceu um pouco mais hidrofóbica, o que fez com que os álcoois tivessem ainda uma afinidade muito grande por essa região, o que não foi um bom resultado. Por fim, V4, a gente observa uma hidrofilicidade maior nessa cavidade, o que fez com que os álcoois se repelissem um pouco delas, mas manteve afinidade pelo doador acilo, o que foi um bom indicativo. Mas a escolha da variante teórica de LIP-C12, de fato, foi feita com base na variação da energia livre de ligação entre os complexos das variantes de LIP-C12 e os ligantes. No caso da cavidade na qual o doador acila se liga, a gente teve uma média de valores de menos 22, mais ou menos. E o objetivo era fazer com que esses valores se tornassem menos negativos, o que indicaria uma afinidade menor dos álcoois por essa cavidade. E a única variante onde isso aconteceu foi em V4. Já para as demais cavidades, o objetivo era que esse valor ou se tornasse mais negativo, o que indicaria uma afinidade maior, ou se mantivesse aproximadamente o mesmo. E a única variante onde isso aconteceu simultaneamente à diminuição da afinidade dos álcoois pela cavidade acila foi em V4 também. Então, essa variante foi escolhida, mas para confirmar foi analisada as interações do acetato de vinila com essas variantes, e no caso da cavidade acila, o valor se tornou um pouquinho mais negativo, o que foi um bom indicativo, porque isso indicaria que o acetato de vinila teria um pouco mais de afinidade por essa nova cavidade acila. E em relação às demais cavidades, o valor se tornou menos negativo, o que indicaria uma perda de afinidade do acetato de vinila por essas demais cavidades, o que também foi um bom resultado. Então, por isso, o V4 foi, de fato, escolhida
para seguir em frente com os estudos, e como a gente pode ver pela imagem ampliada, os resíduos de aminoácido que antes ocupavam essas posições, eles eram menos volumosos. E os resíduos em azul, que são os da variante V4, são um pouco mais volumosos, então eles proporcionaram uma mudança do espaço disponível no túnel catalítico de elipse-12 e fez com que as interações com os álcoois fossem mudadas drasticamente, tanto que eles passaram a preferir as demais cavidades. E isso é um bom indicativo porque é possível dizer que a variante teórica desenvolvida apresenta maior enantioseletividade quando comparada à lipase selvagem, e ela pode servir como base para a engenharia das demais cavidades, a fim de aumentar o reconhecimento quiral pela lipase. Então, meus agradecimentos às instituições de fomento e à Universidade Federal do Paraná, e muito obrigada pela atenção.